Olá, tudo bem? Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. E hoje temos aqui com a gente o Francisco Escorcim no estúdio. Tudo bem, Escorcim? Tudo bem, Tosi. E no telão, dividindo o telão, o André Marcília. Olá, Marcília, salve. Salve, Tosi, tudo bem? Cumprimento toda a bancada, toda a audiência. Daniel Vargas também com a gente hoje. Salve, Vargas, tudo certo? Olá, Tosi. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Pois olha, não é que saiu a tal da regulação modulada das redes sociais? O STF hoje teve o voto do ministro Nunes Marques, que foi contra essa regulação das redes sociais, né? Esse aprimoramento dos meios de regular as redes sociais, mas foi voto vencido e aí os ministros fizeram a tal modulação de como vai se aplicar isto. E se você acessar o site da Gazeta do Povo agora, por exemplo, você verá que a manchete nossa lá diz o seguinte: o STF impõe a redes censura automática de condutas antidemocráticas. Então, aquilo que for tipificado como conduta antidemocrática terá que ser censurado automaticamente. Basta alguém notificar, ou mesmo sem notificação, até não sei como é que ficou isso. E vamos nos socorrer aqui do Marcília, que acompanhou esse debate o dia todo, Marcília. E o Escorcim estava contando aqui que houve até choro logo após o almoço ali de um dos ministros. Então a coisa foi com muita emoção, Marcília. Ah, sim, né? Lágrimas de crocodilo, né? Como dizem. Eu acho que é mais por aí. A gente censurar os outros deve ter um certo prazer, né? Eu não sei. Eu não sou desses, mas deve ter. Talvez seja por aí. Depende do que beberam também no almoço, né? O que eles escutaram, né? Vai ver que conversaram ao som de Chico Buarque, tomando um bom vinho, aí, né? Sabe como é que é? Só que a gente quer ouvir o Marcília para entender o que eles decidiram afinal nessa modulação, mas isso abriu um parênteses aqui. Se eles almoçaram antes, Marcília, e combinaram mais ou menos como iriam fazer, o papel do ministro Nunes Marques ali lançando o seu voto foi um papel meio decorativo, né? Eu até tinha separado um trecho dele para a gente assistir aqui, mas não sei se vale a pena. Foi tanto que o voto dele, né, parecia que ele estava atrasado para pegar o ônibus. Ele saiu, leu aquilo como se estivesse com pressa, né? E acho que estava mesmo. Tipo, ele votou como se nada valesse, porque nada valia. Tudo tinha sido combinado já previamente. Eles falam que eles estavam conversando desde as 10 horas da manhã, em tese, sem saber o voto do Nunes. Claro que o Nunes disse qual é o voto deles, um pouco importou a eles qual era o voto do Nunes, e acho que o Nunes se comportou dessa forma. Meu voto não vale nada mesmo, então deixa eu ler rápido aqui e pronto. Acho que foi isso. E tem um problema nisso também, né? O Marcília pode comentar melhor, mas o julgamento é público. E a parte decisiva desse julgamento foi feita no almoço a portas fechadas, na qual quem assistiu, eu estava assistindo essa hora, assim, foi literalmente o Barroso abriu e foi comunicar o que foi decidido a portas fechadas no julgamento que estava acontecendo ali. Quer dizer, as discussões deveriam ser públicas. Inclusive ali na hora mesmo, quem é que redige o voto, nenhum deles queria se comprometer. O ministro Mendonça, não, ficou muito diferente do que eu penso. O ministro Fux, não, acho que isso não é bem exatamente como eu não sei nem, parece que vou escrever a quatro mãos a relatoria do negócio. Já é um negócio absurdo você imaginar que eles chegam para comunicar o que eles decidiram num almoço, fora do contexto do que deve ser o processo. A coisa já chegamos no ponto que temos que achar outro adjetivo para absurdo, porque absurdo já não dá conta. Isso parece coisa de épocas de reinado do Império, né, em que a corte se reuniu ali, depois no almoço, comendo umas coxinhas de frango lá. Prega na porta a decisão. Foi mais ou menos isso. Mano. Mas, Marcília, dá para você destacar aí o que eles decidiram em alguns pontos que tenham ficado um pouco esquisitos nessa decisão, ou ficou tudo muito bem modulado, tudo muito fluido e tranquilo? Não ficou, não. Olha, de uma forma geral, eles julgaram parcialmente, a tese diz que é parcialmente inconstitucional o artigo 19, ou seja, por que parcialmente inconstitucional? Porque a constitucionalidade no que se refere a crimes contra a honra. Então, crimes contra a honra, eles entendem que aí precisa de decisão judicial. Só que se algum conteúdo já foi tido por ilícito, você não precisa novamente ajuizar contra aquele conteúdo. Você pode simplesmente notificar a plataforma e ela derruba. E aqui os ministros esquecem que texto e contexto são coisas diferentes
e que um fato, um conteúdo não é a mesma coisa, não é eu chamar alguém de ladrão na cadeia ou chamar alguém de ladrão na igreja, não é a mesma, não, eu não me refiro, ou no Congresso, ou seja onde for, eu não estou, óbvio, usando o mesmo conteúdo. O contexto modula aquilo que eu estou dizendo. Então eles ignoram isso por completo. E o outro grande ponto é o tal do dever de cuidado. O dever de cuidado, ou seja, que a plataforma tem que tirar sem decisão judicial proativamente, esses conteúdos são antidemocráticos, terrorismo, hoje em dia a gente sabe pode ser qualquer coisa, discriminação, qualquer coisa, que o diga o Léo Lins, ódio à mulher, o que seria isso? Transfobia, homofobia, crimes sexuais, pornografia infantil, que são coisas, e tráfico de pessoas, que é algo que as plataformas, por políticas delas, já retiram. Então, a gente está de novo diante da subjetividade que tende a resultar em censura. Elas são obrigadas a ter um representante no Brasil, que é alguma coisa que o Moraes sempre insistiu, e não disseram, eles falaram em autorregulação e não disseram quem será o órgão fiscalizador. Agora, como é que é isso? Então, olha só a situação. A plataforma tem um dever de cuidado, de retirar proativamente conteúdos, mas ninguém vai fiscalizá-la? Então, o judiciário vai fiscalizar. Se o judiciário vai fiscalizar, para que não vai ter ordem judicial? Se vai ter um órgão, eles não disseram. Então, ou eles esqueceram. Cada um votou por um órgão fiscalizador. O Dino falou em PGR, o outro falou em ANPD, o outro falou... Cada um falou uma coisa. Ou eles esqueceram disso, o que seria incrível, não é? Ou eles estão dando uma de João sem braço, que eu acho mais provável, e deixaram isso para aparecer sem ser à vista de todos nós, apenas no acórdão. Agora deixa apenas a parte não muito traumatizante, e lá no acórdão a gente coloca nas linhas, né, como a gente fala em contrato, né, em letras miúdas, o tal do órgão, porque só se foi isso, por incrível, tem que ter um órgão, não tem como você não ter uma fiscalização externa se você tem uma plataforma tendo uma obrigação. Eu não posso fiscalizar a minha própria obrigação, né? Alguém, porque senão, e aí? Eu descumpro, o que acontece? Eu vou falar que eu cumpri. Eu mesmo estou me fiscalizando, não tem como. Então, esse foi para mim, foi um ponto interessante, assim. Ou eles esqueceram, e não acho difícil, porque ali quase ninguém entende do que está fazendo, ou eles estão deixando em banho-maria para os próximos capítulos. Mas, em suma, foi isso. Deixa eu perguntar uma coisa para o Vargas. Vargas, vai lá, faz o teu comentário, depois eu quero emendar com uma pergunta para você, para o Marcílio e para o Scorsin também. Só para adicionar uma pitada de fermento na nossa discussão. Eu acho que uma hipótese que, a meu ver, não seria implausível, é que eles optaram por simplesmente não apontar no voto de convergência nenhum órgão institucional de fiscalização, de deixar isso omisso, por duas razões. Uma delas é que foi um dos itens que mais suscitou uma resistência, mesmo de quem era favorável à regulação das redes, porque é escancarar a legislação suprema e, portanto, usurpando competências evidentemente do Congresso Federal. E a segunda razão é que, no alto das inteligências supremas, não conseguiram chegar a um consenso. Porque, como Marcília mencionou, as visões dos ministros nesse ponto eram radicalmente diferentes. E, portanto, embora seja possível tentar arbitrar num voto uma linha de convergência, a diferença entre colocar essa fiscalização no Executivo, numa agência regulatória, na PGR, no próprio Supremo, em outro lugar, é tamanha que talvez não tenha sido possível encontrar um locus intermediário. Mas seja como for, parece que esse é um tema que vai ficar esclarecido assim que o texto aparecer, não é? O que não é debatido em público durante o julgamento, logo mais virá à tona no texto publicado da decisão final. Os itens elencados aí que prevêem uma exclusão imediata apenas com notificação extrajudicial,
além das condutas antidemocráticas, a tese obriga também a remoção de conteúdos que promovam incitação à discriminação por raça, religião, sexualidade ou identidade de gênero. Então vamos imaginar uma situação hipotética aqui, que um determinado pregador de religião A ou B esteja falando para os seus fiéis num canal lá religioso e ele comentou alguma coisa sobre gênero, que alguém se sentiu ofendido de alguma forma, aquela pessoa faz uma notificação e já era Eu não sei nem a pregação. se precisa, não sei nem se precisa de notificação. Exato. Ah, é? Entendeu? Já vai se Não censurar. precisa, nem chega a existir. Não chega. Estabeleceu censura mesmo. Então, essa pregação, digamos assim, que a gente sabe que no meio religioso existem certas escolhas morais, éticas, comportamentais, e essa pregação, então, vai ter que ser ao pé do ouvido, não vai poder ser transmitida, porque se for transmitida, vai ser derrubada, então. E o que vai acontecer Pode ir, Vargas. com o conjunto de divulgações Tivemos Já começou. que utilizam as mídias sociais ou Vargas, plataformas públicas? Vargas, retoma de novo aí, porque deu uma piscada aqui, congelou você um pouquinho, então retoma teu raciocínio, por favor. Vamos lá. Então, de imediato, a gente já pode antecipar o que vai acontecer. Empresas, sob ameaça de serem responsabilizadas por uma omissão, vão se antecipar. E no caso de discursos religiosos, a antecipação significa começar a restringir o uso dos meios sociais para divulgação de eventos religiosos, debates religiosos, opiniões religiosas, que eventualmente possam ser interpretadas em um ambiente plural e democrático como uma afronta a determinado gênero, a determinada visão de democracia, de Estado, de segurança, de paz, de ordem, de justiça, ou segundo uma interpretação que eventualmente um ministro, uma autoridade considere ofensiva. Então, naturalmente, começaremos a perceber um ambiente de precaução, ou melhor, censura preventiva. Que tanto, né, as pessoas estavam se espelhando, reclamando e que é inconstitucional, né? Ela na prática está estabelecida, então. A decisão ela é muito contraditória em si mesma, né? Porque eles preservaram os crimes contra a honra precisa da decisão judicial, ou seja, a premissa implícita aí é que assim a gente precisa avaliar se houve crime contra a honra. Agora, quando é uma suposta discriminação ou um discurso de ódio, aí não há nenhuma possibilidade de alguma ambiguidade ou de precisar de interpretação para se dizer o que foi que aconteceu. Se é ou não tal discurso de ódio ou de discriminação. A plataforma agora ela ganhou esse bônus de que ela decide o que é isso. E a judicialização viria daquele que foi afetado por isso, né? Por que o crime com a honra é subjetivo e o restante passa a se tornar algo objetivo? Porque quando eu comecei a ver o ministro Toffoli falando, ele começou o que é atos antidemocráticos. Ele começou a dar um monte de artigo de leis, acho que até de mais de uma lei, do que seria os atos antidemocráticos. Acontece que todas essas acusações de atos antidemocráticos vêm de interpretações, de intenções que as pessoas estariam tendo de acordo com coisas que estavam dizendo. Às vezes, críticas, por exemplo, sobre o sistema eleitoral. Né? Como é que faz o discernimento do que é uma crítica ao sistema eleitoral, do que é uma atitude antidemocrática querendo dar um golpe de Estado, pelo simples fato de se criticar um determinado sistema? Ficou muito complicado e é claro que a plataforma, naturalmente falando assim, censura tudo, porque ela é responsável agora. Não sou mais a pessoa que publicou e corre o risco. É a plataforma que corre o risco de deixar aquilo. Então, para que ela vai deixar? Mas será que isso pode não acabar resultando, Marcília, numa daquelas leis que não pegam? Porque é tão estranho, tão monstrengo botar para funcionar isso que, de repente, não vai pegar. Porque é o fim, por exemplo, dos movimentos fora Temer, fora Lula, fora Bolsonaro, quando eles trazem alguns adjetivos mais agressivos, mais ofensivos, não vai ser mais publicado isso. Não tem. Veja, se a gente olhar para a postura do nosso judiciário em relação às redes sociais, sobretudo ao STF, não tem como pensar que não colhe. A gente teve as últimas eleições sem o X no Brasil. A gente teve em 22 as eleições mais censórias dos últimos tempos, dos tempos, pelo menos,
pós-ditadura, não tenho a menor sombra de dúvida de afirmar isso. Eu cheguei a ter um caso em que o jornalista ele foi publicar ele foi censurado, e aí ele publicou que ele tinha sido censurado, e ele foi censurado de novo. A censura da censura, negócio que eu nunca vi na vida. Então, assim, nós temos de entender que no ano que vem a gente tem eleições e que essa regulação mira nas eleições. Então não tem como pensar, até pela dedicação que os ministros tiveram a isso, que essa vai ser uma lei que não vai pegar. Por quê? Porque eles estão com o cacetete na mão, aguardando o cumprimento. E o cacetete, eu estou sendo gentil, eu acho que estão com a arma na mão, né? Com o martelo, com o martelo da mão, martelo de bater de julgar. Então, tem lei que não pega também por falta de uso, mas por falta de cobrança. Se você chegar aqui no Brasil e falar assim, olha, vou agora inventar uma lei que todo mundo tem que bater palma toda hora que sai de casa. Bom, provavelmente não vai pegar, mas se você tiver um policial apontando uma arma para tua cabeça toda hora que você sai de casa, com certeza, daqui a pouco a gente está batendo palma toda hora que chega e sai de casa. Então, o uso é uma das formas que faz com que se pegue ou não, mas o autoritarismo da punição também. Marcília, você que tem mais contato, é um risco real das plataformas saírem do país? O Google, por exemplo. Olha, o Scorsese, é o seguinte, eu acho que o risco delas saírem do Brasil é baixo, sobretudo essas maiores. Mas delas não prestam. Nesse ponto, o presidente do Google, nessa entrevista que ele deu recentemente, ele falou assim, não, a gente não antevê essa possibilidade de sair do Brasil. O que vai acontecer é que a gente vai começar a restringir conteúdo demais e vamos nos isentar de certas discussões no Brasil. Então, continua operando, mas continua operando sob um escopo muito apertadíssimo. Mas desculpa, Marcília, só... Não, imagina. É isso, eu acho que elas podem restringir a prestação de alguns serviços. Se a gente olhar para trás, nas eleições mesmo de 24, algumas plataformas, por exemplo, não ofereceram o serviço de impulsionamento para as eleições, justamente porque a diferença entre o que era conteúdo publicitário e o que era conteúdo, aliás, essa é outra coisa que também na tese veio, as resoluções eleitorais continuam valendo durante as eleições no lugar dessa tese deles. Então, nós teremos as resoluções que são ruins, piores ainda do que isso aqui, as resoluções eleitorais. É mais ou menos isso daqui, mas piorado, mais mal escrito ainda. E se você olhar, uma das coisas que são muito mal escritas é a diferença entre o que é conteúdo informacional e o que é conteúdo publicitário, ou seja, o que é informação e o que é propaganda, vamos dizer assim. E isso não estando claro, eles ficaram com medo de trabalhar com impulsionamento de candidaturas, e eles não prestaram. Não lembro agora quais foram as plataformas, mas 2, 3, enfim, algumas eu acho que até o Google, não lembro quais, mas enfim, não prestaram, não ofereceram o serviço de impulsionamento de conteúdo durante as eleições. Isso eu acho muito possível, e por exemplo foi muito ruim, porque se você não impulsiona candidaturas nas redes sociais, você favorece os velhos candidatos, as raposas velhas, né? Você favorece você desfavorece as novas candidaturas. A gente até anteontem falou disso aqui. Eu lembro que o Deltan estava aqui, a gente comentou disso, e é um assunto que os partidos, sem dúvida alguma, sofrem, os partidos, inclusive o novo, né, os partidos novos, eu ia dizer, mas sofrem com isso, claro, porque as novas candidaturas, sobretudo em eleições municipais, são muito atingidas. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Uma restrição de conteúdos, como o Vargas estava falando, de tal maneira que a gente tem um debate com volume baixo, né? A gente tem um debate público meio cor-de-rosa, em que todo mundo tem medo de falar
uma autocensura, as plataformas têm medo de deixar no ar por medo de multa e assim vamos. Essa autocontenção pode acontecer em nós, atores do debate ou nas plataformas em oferecerem menos serviços. Por exemplo, esses conteúdos que o X hoje oferece de impulsionar conteúdo, que você vai lá e você põe um conteúdo, ele te sugere, você quer alcançar não sei quantas pessoas. Não sei se isso vai continuar acontecendo, não sei se isso vai continuar acontecendo da mesma forma ou para menos conteúdos. Por exemplo, o Instagram, ele voltou, durante um bom tempo ele ficou restringindo o alcance para conteúdos políticos. Eu não sei agora se ele vai continuar deixando de restringir como passou a deixar de restringir depois do anúncio do Zuckerberg, coisas assim. Tosi, Diga, Vargas. olha como a coisa pode se tornar complexa. Então, nós não podemos ter agora nenhuma comunicação pública nas redes que possa ser interpretada como um ato antidemocrático. Então, um ato antidemocrático é um ato contra a democracia. Mas o que é uma democracia? Então, se a gente for olhar nos conceitos, nas visões organizadas de democracia no mundo, eu creio que há duas tradições de pensamento democrático em sentido amplo. Uma mais estreita e minoritária, que entende que a democracia é um circuito de eleições competitivas pelo voto. Então, se as pessoas votam, regime é democrático. Essa visão não é a visão que prevalece na Europa, no Brasil e eu diria que na maior parte do mundo ocidental. A visão de democracia que prevalece entre nós é uma visão substantiva, em que a democracia ela tem um componente processual, que é a eleição competitiva periódica, a cada 2 ou 4 anos, mas ela também tem um conjunto de condições substantivas, que são direitos fundamentais, que incluem os direitos políticos, mas também os direitos materiais. A nossa Constituição de 88 ela é ampla e extensa, porque se compreendeu naquela época, como se compreende em boa medida ainda hoje, que a democracia depende de um conjunto de compromissos materiais do Estado, com acesso à educação, à saúde, com renda básica. Por que eu faço essa breve introdução? Porque se agora eu for criticar o Bolsa Família, o meu ato é um ato antidemocrático? Se eu discordar do regime de prestação de educação ou de saúde pública como ele acontece hoje no Brasil, eu estou ameaçando a democracia brasileira? Se eu for contra o regime de organização do Estado social que hoje prevalece entre nós, porque gasta demais e exclui sob o pretexto de garantir direitos, eu estou ameaçando o regime democrático brasileiro? Se a democracia traz consigo um conjunto de valores substantivos e materiais, talvez sim. Pois olha, eu estou vendo aqui um aspecto dessa modulação do STF que diz o seguinte: se uma pessoa, que é uma espécie de licença para as redes sociais censurarem, tem uma licença para censura aí. Por quê? Porque se a pessoa tiver o conteúdo removido por uma plataforma e depois a justiça entender que aquela remoção foi indevida, o provedor, a plataforma, não será obrigado a pagar a indenização. Mesmo que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, a rede social não vai ser punida desde que tenha agido com base nas regras previstas. Ou seja, você teve alguma publicação, alguma coisa que se colocou ali, a rede social cortou, derrubou, demorou 3 meses, demorou 6 meses para voltar, você foi prejudicado. Não, mas está tudo bem, a rede social não será punida. Como não faz sentido que ela seja punida, mas enfim, ela terá essa licença para censurar, porque sabe que disso não virá punição. E daí, no caso, quem deveria reparar o dano tem que ser o Estado. Porque você está transferindo para a plataforma, né? O dever do cuidado de, na dúvida, censure e depois, não, vai para o judiciário, não era bem, não precisava, não podia, não fazia sentido, pode voltar, volta. Mas ela também não vai ser punida porque ela fez a censura de quem? Do Estado. Então, quem é que repara o dano no final das contas? Vai ter que ser o Estado. Se a plataforma, se ela tem a responsabilidade social, a responsabilidade civil, né? E ela cumpre, digamos assim, e depois se vê que não era bem assim, e ela também está isenta de ser responsável pelo erro na hora da censura, então, em última instância, teria que ser o Estado, né? As ramificações vão se criando, né? Tem um entendimento que parece que é abarcante, que resolve tudo, mas você vai ver, é como um barril cheio de furo, né? Aqueles barris do Velho Oeste que levou muito de tiro,
e joga água ali, enche o barril, espirra água para todo lado. E isso que o Vargas falou assim, o que é o antidemocrático, no final das contas? E daí vai para a pergunta assim, quem é que decide o que é isso agora, no final das contas? Porque o que o STF está minando é a própria condição da gente saber o que é uma democracia. Porque está completamente sem limite, no final das contas, o que é o que não é. Porque como a Constituição é muito ampla e tudo que está ali seria democrático, por exemplo, o Ives Ganda Martins fazer uma tese jurídica defendendo lá o tal do artigo 142 da Constituição Federal. O Alexandre de Moraes acha que isso é antidemocrático. Acho que isso já é incentivo ao golpe de Estado. Quer dizer, e aí? Como é que faz? Entendeu? Porque a gente fica completamente sem até para o trabalho jornalístico, fazer o que é os limites, efetivamente falando. Porque, no fundo, eles dilapidaram os próprios limites para dizer que, olha, o limite é conforme eu achar que é. Nesse caso ou naquele outro. Transfere-se no primeiro momento para a plataforma, que se eu sou da plataforma, censura tudo para não correr o risco e joga tudo para o judiciário decidir depois. Por que eu vou ficar aqui avaliando se isso aqui é ou não é ou não é? Reclamou, beleza, censurou. Se a pessoa reclamar, entra na justiça. É muito mais prático para a plataforma fazer isso, né? Parece que eles conseguiram criar um regime único, uma exceção mundial, uma jabuticaba genuinamente brasileira dessa vez, né? Que trabalha no sentido inverso do que a gente tende a entender como um regime de liberdades. Então a gente tende a entender uma democracia de liberdades do seguinte modo. A regra é a liberdade, a começar pela liberdade de expressão. Excepcionalmente, em casos particulares, mediante circunstâncias eventuais, se a lei assim estabelecer, quem sabe o juiz estabelece um limite, uma multa, uma punição. Agora a gente inverteu. A regra é, entre aspas, a precaução. Então, as empresas, para evitar serem responsabilizadas, vão estabelecer a barra da restrição lá em cima. Qualquer margem de dúvida que pudesse suscitar uma responsabilidade minha, eu vou evitar simplesmente retirando do ar a possibilidade desse conteúdo ser comunicado. Aí o que vai acontecer? Naqueles casos em que, excepcionalmente, as pessoas incomodadas entrem com ação na justiça, que vai ficar anos ali, quando ela for decidida, o judiciário dará o direito à expressão àquelas pessoas inconformadas. O judiciário, portanto, cria um ambiente em que ele passa a ser o novo provedor das liberdades individuais para os casos em que as empresas vão, dadas as novas circunstâncias da regra em que o próprio judiciário criou, ter um incentivo para restringir. E se você quiser diferente, me peça, que eu posso investigar e eventualmente te dou uma concessão aqui ou ali. Pois olha, eu disse que talvez nem valia a pena ouvir um trecho do voto do Nunes Marques, mas vamos ouvir, vamos ver o que ele argumentou depois desse almoço, aí um trechinho pelo menos. Em todas essas hipóteses, tenho que a nossa Constituição Cidadã, nas palavras do saudoso Ulisses Guimarães, a meu ver, fez essa escolha. Preferiu os riscos de manter absoluta liberdade de expressão, contendo posteriormente eventuais excessos, do que restringi-la previamente, por mais atrativa que seja a ideia de se prevenir toda e qualquer manifestação de pensamento que viole os direitos de outra pessoa. Para isso, há mecanismos eficazes de reparação a posteriori. Ou seja, em regra, a responsabilidade civil também no ambiente da internet é precipuamente daquele agente que causou o dano, não daquele que permitiu que tal conteúdo fosse veiculado. Isso não exclui, obviamente, a possibilidade de responsabilização da plataforma, caso desborde dos limites previstos, limites estes já previstos pelo Marco Civil da internet. Até o tom dele, né, Scorsin, era um tom já desanimado, né? Aquele tom como é que você lê a ata antes de começar o julgamento, né? Tipo, ninguém está prestando atenção e vamos rápido para a gente ir para o que interessa. Não faz mas o trecho coloca um ponto que eu acho que talvez depois de tudo isso fique mais claro para as pessoas entenderem. Quer dizer, o risco dos excessos da liberdade de expressão, dos problemas que isso existe de fato, eles são muito mais fácil e menos complicado você lidar com punindo os excessos da liberdade do que você tentando evitar o risco de que aquilo aconteça. O dano que você está causando com isso é muito maior do que os danos que o excesso eventual de uma liberdade de expressão possa acontecer. Então, a inversão o dano para a sociedade é muito pior do que parece, muito pior do que parece. E está precisando muito pouco para a gente ficar completamente sem bases mesmo para a continuidade democrática.
porque não tem muito mais para onde correr, né? Professores, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou achando que essa modulação do STF atingiu em cheio ali o ânimo, a alma do Marcília, porque o Marcília hoje está bem mais quieto, mais contido. Não, eu estou desolado. Estou desolado. Eu estou aqui tentando, enfim, é um pouco isso. A gente fica, Tosi, pensando aqui como vai ser, né? E eu realmente acho que esse ponto de um ambiente mais censor, o judiciário como deixar de ser um vilão, né, vamos dizer assim, é algo que pode eventualmente ter passado pela cabeça dos ministros, mas sinceramente, se é isso, eu não creio que será efetivo, porque na prática o que vai acontecer, aliás, a própria Gazeta publicou um tempo atrás uma boa matéria sobre isso, no sentido de que nós teremos com total certeza uma judicialização imensa. Nós passaremos a ter uma judicialização sobre redes sociais muito maior do que a que a gente tem hoje. E isso vai fazer com que as pessoas odeiem o judiciário, porque, o judiciário nosso não é eficaz. Né? Quem já teve um caso seu levado ao judiciário, sobretudo por conta de censura ou por conta de liberdade de expressão, seja o que for, sabe o quanto isso demora. A menos que o judiciário deixe para lá e dê procedência para tudo, eu acho difícil. Então você vai lá, tem um post seu retirado, você tem que contratar um advogado, vai gastar uma grana, vai entrar no judiciário, vai ter uma audiência, o juiz vai olhar para sua cara, não vai nem saber do que se trata, depois de 6 meses da audiência marcada. É aquilo que a gente conhece, sabe como é que funciona. E aí? Como é que fica? Aí o seu conteúdo vai ser restaurado depois de 1 ano e meio. Como é que faz? Então, você vai ficar feliz com isso, você vai ficar satisfeito com o judiciário vai ser aquele que não é mais o vilão. Acho que na prática isso não vai acontecer, ao contrário. E nós teremos esses casos todos devolvidos aos poucos para o STF, porque o cara da primeira instância vai para a segunda, da segunda vai cair de novo no colo dos ministros. E aí o que eles vão fazer com isso? O que eles vão fazer com essa batata quente que eles próprios geraram? Né? Porque, enfim, a gente vai ter... E outra, quem você acha que vai pagar o preço dessa judicialização toda, que a gente está falando aqui do custo que nós vamos ter para judicializar os casos, mas imagina o custo que as plataformas vão ter. As plataformas vão ter um imenso custo com advogados, né? Os advogados das plataformas aí devem estar felizes da vida, que vão passar a ter muito mais casos do que tinham, né? Mas isso aumenta o custo. Esse custo vai ser repassado provavelmente lá para você, quando você tiver que impulsionar um conteúdo, ou etc. Eles vão botar esse risco todo no custo do produto. Né? Até a não ser que chegue um momento em que eles achem que isso é inviável, e aí entra aquilo que a gente estava falando antes, e aí não ofereçam serviço. Ou cheguem num momento tal em que optem por ir embora, como aconteceu com a Rumble, né? A Local, que são as duas plataformas, salvo engano, que resolveram ir embora do país porque acreditavam que não conseguiam mais resolver, contingenciar a insegurança jurídica, ou não conseguiam prestar o serviço tal como gostariam. Por isso que eu falei que essas plataformas grandes não sairiam, porque elas vão lá e se adaptam. É que nem meio fast food, entendeu? Você vai lá, se oferece o serviço aqui e ali, dá uma adaptada. Mas plataformas menores, por exemplo, é inviável. Pensa só, hoje, inclusive do ponto de vista da concorrência, com esse tipo de regulação, você não consegue, por exemplo, trazer uma nova plataforma para cá. Hoje você só consegue ser uma plataforma se você tiver muito, mas muito dinheiro, porque vai ter um custo gigantesco de estrutura, inclusive, para estar aqui no Brasil. Então nós, inclusive, criamos aqui, olha só que maluquice, mas os ministros querendo combater uma espécie de grandes plataformas que eles chamam de ideológica ou politicamente muito ativas e que estão na mão dos imperialistas, esse papo que a gente escuta do Mídias Barroso, etc., ao fazer essa regulação excessiva,
eles afastam a possibilidade de que outras menores plataformas surjam e até compitam, possam competir com as grandes. Então nós estamos fechando também economicamente o nosso mercado da liberdade de expressão ou das plataformas. Tosi, eu achei esse comentário feito pelo André fascinante. Tem toda uma discussão em uma literatura sobre como a restrição regulatória pode acabar, direto ou indiretamente, funcionando como uma captura. Então, um determinado grupo organizado no mercado acaba, através de uma regulação, criando um mercado cativo, que restringe a porta de entrada para concorrentes ingressarem e, a partir daí, ameaçarem a sua posição como incumbente. O que nós estamos assistindo aqui é uma espécie de captura judicial. Mas, curiosamente, as plataformas não queriam isso. Mas a consequência é que, com as restrições que são impostas agora, dado que as plataformas podem ser responsabilizadas em função de posts que comunicam, se cria um custo de entrada muito maior para empresas concorrerem com as grandes estabelecidas no mercado. E, a partir daí, o sinal que a regulação, nesse caso estabelecida pelo Judiciário, dá para a economia brasileira é de que nós não queremos participar de forma competitiva do novo mercado que a economia digital se abre e que tem na comunicação de dados um fundamento da sua existência e do seu crescimento. Uma das razões pelas quais os Estados Unidos são reticentes, céticos, em fechar muito a porta regulatória dessa economia da digitalização das informações, é que, ao fazer isso, você bloqueia as possibilidades de, no seu grande mercado consumidor, a concorrência funcionar com novos entrantes, com novos players, com competições que são muitas vezes cruzadas e inesperadas, em que, por exemplo, o YouTube pode concorrer com o WhatsApp, que pode concorrer com o Instagram, que aparentemente operam em mercados diferentes, mas que vão acumulando funcionalidades e um cruza com o outro em mercados de fronteira e ameaçam a existência e o predomínio de cada um deles. Então, o que lá se espera é em manter essa porta aberta, ainda que haja alguns riscos, com o objetivo de que, assim, eu estimulo o empreendedorismo digital na economia do conhecimento, que é a economia do futuro. A Europa foi pelo caminho contrário, desde o momento inicial de regulação dos dados pessoais nas redes. O que aconteceu? Nenhuma grande empresa do mundo digital é europeia, são todas americanas. E agora a própria Europa tem questionado as decisões que tomou no passado. O que o Brasil está fazendo agora é dizer: vou estabelecer aqui condições tão ou mais severas do que aquelas que a Europa estabeleceu no passado e que afundou a competitividade da sua economia no mundo digital. Agora, com barreiras lá em cima, é praticamente impossível novos entrantes contratarem, fazerem um investimento de massa para criar essa censura organizada, para evitar responsabilização e competir com esses grandes players que já são monumentais. Pois olha, esse papel do STF como grande tapetão que resolve as coisas, né, quando elas não são, no entendimento deles, resolvidas pelo Congresso, pelos legisladores, virou o grande tapetão da República, né? E é o tema, inclusive, que a gente colocou aqui para conversarmos antes de ter esse desdobramento, essa novidade aí da regulação das redes e da modulação do voto dos ministros. Mas vamos falar um pouco, então, desse tapetão do STF e a esperança de que ele cumpra esse papel para o governo Lula em relação à derrubada do IOF, né? Em relação à derrubada do decreto que criava novas alíquotas para o IOF. Depois dessa derrota humilhante, o governo está apelando para esse discurso, o discurso de que se trata de uma luta pela justiça social, em que o governo se coloca do lado dos pobres contra os ricos. A ministra Gleisi Hoffmann alertou que a derrota põe em risco programas como Auxílio Gás, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, entre outros. Inconformados com a derrota no Congresso, os petistas avaliam, como eu disse, levar o aumento de impostos ao STF, ao tapetão. Será que o governo ganha essa no tapetão? O STF vai querer se associar ao aumento de impostos? Eles não estão muito preocupados com, digamos, a oposição às críticas, mas mais esse ônus eles
topariam dar a vitória no tapetão, já que o Congresso derrubou? Parece um momento... Do jeito que eles se orgulharam hoje da censura imposta, eu acho que aumento de imposto é fichinha para eles. Não há nada que eles não vão aceitar, né? E hoje a configuração nossa institucional ela é essa, né? Quanto mais o executivo fica frágil, mais ele depende de um STF que, por sua vez, por mais forte que pareça, mais ele se deslegitimiza, né, aos olhos de todos, né? E o Congresso, eu acho que o Congresso está percebendo que tem uma certa franja, vamos dizer assim, um certo espaço para poder afrontar o Poder Executivo, correr o risco político, né, de vai perder todos os programas sociais, etc. Porque a percepção pública me parece que está cada vez mais ficando claro que o Congresso vai ser uma espécie de último bastião para se defender várias coisas. Como, por exemplo, a própria legislação agora do Marco Civil da Internet, né? O Congresso agora, se ele quiser amanhã fazer um projeto de lei para, não digo mudar o artigo 19, mas para dizer que ele se mantém como está, vamos dizer assim, para afrontar, ele pode perfeitamente fazer isso, né? Então, o próprio Congresso está se empoderando graças justamente a essa apelação para o tapetão do STF. E é bom a gente notar o seguinte, né, que o andar da carruagem leva a uma perspectiva de que nas eleições do ano que vem, mesmo com as possibilidades de censura que vão ocorrer, obviamente falando, há uma possibilidade muito forte de que no Senado você tenha uma virada de número o suficiente para confrontar, inclusive, o próprio STF. Então, é uma guerra que se move de uma maneira mais lenta do que parece no campo institucional, e quanto mais o governo apela para lá e mais o STF se empodera, pior para os dois, no final das contas. Pior para os dois, no longo prazo. Por isso que o Gilmar Mendes, na entrevista que ele deu, ele falou, não é bom que a política venha é só isso que vai para o STF, né? Eles judicializam tudo, né? Toda a política está judicializada. Então, eu acho que os ministros, e já como a gente conversou aqui ontem, para mim, o voto do ministro Fachin nesse marco da internet, ele é pensando na biografia dele, na história, né? Porque entrou para a história hoje, o STF institucionalizou uma censura dentro do país, e os ministros que foram contra, e que se você assistir hoje, todos eles fazem muita questão de deixarem muito consignado que eles não concordam com nada daquilo. Aceitaram participar do almoço, deram alguns pitacos, mas que a posição deles é contra tudo aquilo. Então, eu acho que também há uma percepção do próprio STF de que em algum momento eles têm que descer do salto. Que eles têm que dar uma recuada, né? E talvez para eles essa suposta solução final, vamos dizer assim, atômica para a questão das redes sociais, da liberdade de expressão, talvez, e se tiver o efeito que eles acham que vai ter, né, talvez eles recuem desse ativismo tão forte. Porque o Barroso hoje mesmo, ele fez uma longa introdução tentando explicar didaticamente, como se nós fôssemos todos uns idiotas, né, de que eles não estavam fazendo censura, de que eles não estavam legislando, né, para dizer depois que eles estão legislando, no final das contas. Então, eu acho que quanto mais se apostar, pior fica para eles. Não no curto prazo, mas no longo prazo. Marcelo? Pegar esse gancho, eu não sei se o Barroso realmente, isso é uma coisa que me irritou um pouco, o linguajar do Barroso, né, ele tentou ser didático, eu não sei se ele estava sendo, como se ele estivesse falando com uma criança, né, eu não sei se ele estava fazendo isso porque depois o Toffoli ia falar, e ele estava tentando se comunicar com o Toffoli, ou se era para nós. Mas eu fiquei muito incomodado com isso, porque esse é o ponto. E aí eu fico pensando essa história do órgão regulador, se eles não deixaram mesmo para depois, de propósito, assim, porque agora pegaria mal. Ele claramente estava ali falando para a imprensa, para os holofotes, para nós todos, como um professor, né? Olha, nós, enfim, somos obrigados a regular e tal, ou a fundamentar. Achei ótimo que ele falou, nós somos obrigados a fundamentar. Então eles vão usando esses eufemismos para dizer que eles estão fazendo o trabalho deles, e não é verdade. Eles estão regulando. O trabalho deles é dizer se é inconstitucional ou constitucional. O trabalho deles não é dar o próximo passo. Aliás, o voto do Fachin foi exatamente esse. Não importa o que vocês acham ou que o Fachin acha adequado ou inadequado. A gente não pode dar o próximo passo, porque o próximo passo resulta em censura. O próximo passo não está dentro da caixa de ferramenta da democracia. Então, o Toffoli, o Barroso,
Ele dá esse primeiro passo e aí fica tentando explicar. A todo momento ele fica tentando dizer que ele não está censurando, que ele está fazendo o trabalho dele. É que nem a pessoa, isso é uma coisa talvez psíquica, né? A psicologia explica. A psicanálise explica, né? Você começa a falar aqui, não, chega na sua casa e começa a falar, não, eu do trabalho eu venho para cá, do trabalho eu venho para casa, nunca, não, fique tranquilo, do trabalho eu venho para casa. Pô, se eu sou a mulher do cara, 2 dias depois eu tô lá na porta para ver onde ele vai. Então, quando você insiste muito no assunto, né, é aquela história da mão amarela. Você se denuncia. E ele faz isso de forma didática, querendo aqui convencer a todos nós do óbvio que é o contrário do que está sendo feito, que eles estão fazendo o trabalho do legislador. Mas esse tom, né? Esse tom, o voto do Fachin, ele tem um tom, eu achei interessante, que o voto do Fachin, ele é professoral, ele tem uma coisa assim que a gente muito difícil até entender o voto dele. Mas é natural dele, não está nem aí, não. Mas o Barroso, ele realmente saiu do lugar de conforto dele para falar com aquele povo que ele quer recivilizar, né? Ele estava mesmo com esse imbuído desse intuito. Parecia que estava falando com gente do ensino fundamental. Todo mundo no país virou ensino fundamental para o Barroso, né, Vargas? Pois é, a gente tem essa cultura particular da elite judicial brasileira que cada vez mais se vê na posição de transmitir o conhecimento iluminado para as mentes bárbaras de uma população que não conseguiu atingir o nível sofisticado de compreensão que as grandes mentes judiciais possuem e que, portanto, agora a gente depende dessa iluminação particular para transmitir a razão a nós. E essa é uma postura, vale dizer, que está na base de reações muito duras, que cedo ou tarde se expressam na política. Nós sabemos, e a história é repleta de casos dessa natureza, em que a arrogância racional em alguns ambientes, em particular na justiça, é sucedida por movimentos de organização, de protesto, de crítica, que vão ganhar espaço na política. Eu creio que, apesar de todas essas restrições que nós estamos vendo, no ambiente judicial que tolhe o espaço para comunicação de pontos de vista diversos nas redes sociais, ainda pode gerar alguns movimentos de crítica, de resistência, com ações que tomem conta ou tomem espaço no Congresso, ou quem sabe em iniciativas de empreendimento tecnológico que querem criar saídas que hoje parecem distantes ou impossíveis de se realizar, mas que podem muito bem aparecer como uma alternativa mais generosa para as pessoas comuns poderem falar o que pensam. Olha, nesse discurso de nós contra eles, ricos contra pobres, o ministro da Fazenda, também ele, Fernando Haddad, fez ecos às palavras da Gleisi Hoffmann. Segundo Haddad, sem o dinheiro extra do IOF, abre aspas, vai pesar para todo mundo, vai faltar recurso para a saúde, para a educação, para o Minha Casa Minha Vida e assim por diante. E eu pergunto, isso não parece um achaque explícito, né? Será que um governo que bateu o recorde de arrecadação de janeiro a maio, 1,2 trilhão de reais, maiores valores já registrados na série histórica, ele diz sem cerimônias que pode faltar dinheiro para saúde e educação, assim? O problema é que a gente tem uma disputa de concepção, né, de Estado, né, e do papel do Estado. Dá para a gente pegar quase todas as discussões e a gente consegue retornar para essa dimensão, né? Porque e isso tem uma diferença muito clara do Lula 3 para o Lula 1, para o Lula 2, né? Com o Lula 1 e o Lula 2, ele tinha dinheiro suficiente para fazer esse populismo socialista, vamos dizer assim, com esses programas sociais, e ao mesmo tempo manter aquela conciliação por cima ali com a turma, né? Onde depois se deu o mensalão, etc. Tinha dinheiro, né? O boom das commodities deu a ele, e uma estruturação que o país fez antes, né? Economicamente falando, com o Plano Real, deu a ele uma condição em que ele tinha dinheiro para fazer muito do que ele gostaria, e também havia algo que é bom a gente lembrar, lembra daquela famosa fatídica carta ao povo brasileiro,
porque todo mundo tinha medo que o Lula fosse fazer mais ou menos o que ele está querendo fazer agora. Né? Não vai ser assim, nós vamos respeitar o fiscal, vamos respeitar a parte econômica e tudo mais. Toda e qualquer democracia, não digo moderna, mas consolidada, ela já tem, por mais que você tenha esquerda e direita, você tem aquele mínimo estrutural da lei econômica, da lei da economia, que você já não mexe. Né? O simples não vai gastar mais do que você arrecada. Né? Mesmo quem tem um viés mais para a esquerda sabe que não dá para fazer isso. Né? Responsabilidade fiscal, etc. e tal. A diferença para esse terceiro aqui, e que me parece isso eu acho importante talvez da gente colocar na equação na hora de analisar, é um governo muito mais de esquerda, em termos de ideológicos, de se colocando, no qual não está fazendo os compromissos que fazia antes, lá no Lula 1 e no Lula 2, não está afim de fazer isso, está afim de pagar o preço, nem que seja a perda da governabilidade, nem que seja quebrar o país. E a mim me parece que o Lula ele está num governo não para governar. Ele está num governo mais ou menos no modo Getúlio Vargas no final da vida. Ele está entrando para a história, entendeu? Ele sai da vida para entrar para a história. Ele não está preocupado no como ele vai deixar o país. Tem uma diferença aí, né? Sim. Entre os dois, né? A diferença é que é nós que morremos agora. O tiro foi na nossa cabeça. Mas eu acho que ele está o tempo todo pensando nessa biografia histórica dele, que ele precisa preservar uma narrativa. Então ele está repleto de discursos desse terceiro mandato, a Fênix que voltou, etc. e tal, no qual ele fala literalmente para um tipo de ideologia que acho que ele nunca defendeu de uma maneira tão explícita como ele está fazendo agora. Então quando você vê a Gleisi fazendo o que fala, quando o Haddad fala o que fala, vai faltar para os programas sociais, é porque literalmente assim, é uma concepção de Estado em que não se concebe que a dimensão do gasto estatal você tenha que conter um pouco disso, porque eu tenho que atender o pobre. Então eu tenho que voltar para um discurso desgastado, surrado, que já não tem mais cabimento há umas 3 décadas, pelo menos, e que até a população já não compra mais. Porque esse é a falha na leitura do Lula. Ele não tem o eleitor do começo do século XXI que ainda pensava, ainda tinha essa questão que o Lula vai me ajudar, vai me dar o dinheiro do Bolsa Família, vão tirar disso. Não. Houve uma modificação muito grande do eleitorado, no qual, por exemplo, a dimensão de empreendedorismo, de ver o Estado como alguém que nos achaca, é muito mais presente do que antes. É só ver as últimas eleições, o tipo de político que conseguiu ganhar o eleitorado, inclusive nas franjas mais pobres. Então, ele tá falando por uma coisa que é de biográfica dele e está todo mundo seguindo o painho. Né? Tá todo mundo seguindo a mesma linha. O Haddad sabe perfeitamente bem que ele tem que cortar gasto, mas ele não pode porque ele está proibido. Ele está proibido. O Lula ele vai quebrar o país para poder manter essa narrativa de que ele é o pai dos pobres e que não deixaram ele ser. Para mim é assim que eu vejo essa discussão. Zé Vargas, é contrassenso, né? Batendo recordes de arrecadação e não tem dinheiro. É como aquele pai que chega em casa e fala, tive um aumento de salário, agora estou ganhando 50 mil reais, mas não tem dinheiro para comprar lanche de vocês na escola, não vai ter dinheiro para levar vocês para o dentista. Aperta os cintos porque nós não temos dinheiro. Acabou. Pois é o mesmo discurso de quase 30 anos atrás, mas numa realidade que tem pelo menos 5 diferenças. Algumas delas o Scorsin destacou. Primeiro, como ele disse, não tem mais dinheiro como tinha no passado. O boom de commodities alimentado pela demanda chinesa não tem mais o mesmo vulto e, portanto, nós não temos também o mesmo orçamento para poder financiar políticas de transferência de renda como no passado. Segundo, o efeito Dilma. Quando a crise começou a bater a porta do Brasil, ali em 2013, 2014, houve um grande debate brasileiro que não é muito diferente do debate que a gente está vivendo agora, não, sobre a necessidade de cortar gastos. E naquela época, a Dilma começou a dar sinais de que abraçaria uma agenda de equilíbrio fiscal, cortou alguns ministérios simbólicos, deixou de apresentar algumas políticas que poderiam encarecer ou gerar mais despesas para o Estado, e o efeito foi nada. Ao contrário, acabou caindo. E, portanto, eu tenho uma parcela da esquerda que olha para aquilo lá e traz para a situação presente e diz, não adianta recuar, porque se você estender a mão, vão querer o braço. Esse é o argumento da esquerda. Terceiro, que esse ambiente de polarização ele se cristalizou no Brasil.
E as melhores chances que a esquerda tem de ainda manter um certo prestígio e influência é de atiçar essa polarização com a direita e, a partir daí, tentar disputar um centro. Não porque tem simpatia com Lula, mas que pode, em algumas circunstâncias, ter mais receio ou mais resistência ao outro lado, a depender de quem for o candidato. E quarto, o Lula hoje, como o Scorsin também mencionou, é muito mais interessado em apresentar uma biografia como alguém alinhado àqueles que mais sofrem, que mais precisam, do que efetivamente fazer algo que seja interessante e importante para o desenvolvimento do Brasil. E o quinto, a base social da política brasileira está se alterando. E nós sabemos que naquela época, políticas sociais que consumiam uma parcela pequena do orçamento, relativamente, poderiam ser vistos como estímulo ao consumo e como a garantia para retirar pessoas da pobreza, hoje já não tem nem de longe a mesma simpatia, o mesmo apoio em grande parte da população. Um discurso que cansou de tanto repetir, de tanto ser reproduzido. Porém, que ainda continua sendo uma espécie de música comum da política da esquerda brasileira hoje. Então, eu acho que é um discurso que cada vez mais tensiona com condições da nossa realidade que já não são mais as mesmas do passado. Olha, eu quero ouvir o Marcília, deixa eu só pensar mais um trecho de uma entrevista que o Haddad deu hoje à Folha de São Paulo, e ele tem insistido no discurso de que age por princípios e que busca diminuir a desigualdade social no país. Veja esse trecho aí. Se a turma da Faria Lima está incomodada, tudo bem. Nós estamos falando do morador de cobertura. Todo mundo fala. Ah, o Haddad está aumentando o imposto. De um rico que não paga imposto? Estou. Eu não tenho problema com isso. E aí, esse argumento, como a gente diz, do rico contra o pobre, nós contra eles, Marcília, o Scorsin e o Vargas já falaram. Para você, isso tem eco no eleitorado ou está cada vez mais caindo no vazio essa conversa? É engraçado, né? Porque o Lula e o Haddad, eles têm esse apelo, né? Nós estamos aqui protegendo o pobre contra o rico, mas na verdade essas políticas todas que eles fazem acabam sendo elitistas, totalmente elitistas. Porque, veja, o que você faz é dizer que você vai entregar a alguém, mas se você entrega a certa população algumas coisas, e retira da estrutura do Estado. É sempre assim. Aliás, essa questão da regulação das redes também é um projeto elitista, né? Isso é uma outra falácia deles. Porque se você for olhar, eles não fazem a mesma coisa com os livros. Eles não fazem as mesmas coisas com outros lugares que também têm os mesmos problemas. Qual a diferença? Qual a grande diferença de redes sociais? É que nas redes sociais tem esse povo, né? Esse povão ali que eles não querem ouvir. Ou que eles querem, de alguma forma, controlar. Então, o ponto lembra aquele saudosismo que eles até outro dia disseram, não, antigamente, quando tinha as revistas impressas, o mundo era bom. Por quê? Porque ali eles tinham controle. Revistas impressas eram poucas, eram feitas, portanto, por uma elite, e até para uma elite. As redes sociais, pode gostar ou não gostar, mas elas democratizaram a informação, elas trouxeram o problema da democracia da informação, mas elas democratizaram. Hoje, outro dia eu estava vendo uma professora dizer o seguinte, que hoje os alunos leem muito pouco. Eu acho que hoje os alunos nunca leram tanto na vida deles. Eles passam o dia inteiro lendo WhatsApp, lendo celular. Pode não ser a leitura que você, de ponto de vista da elite, gostaria, mas leem. Então, esse me parece ser um ponto sempre elitista, e naqueles que querem combater o elitismo. Tem muito nisso no PT, tem muito nisso na esquerda, e tem muito nisso nesse governo. As políticas públicas, se você olhar bem para as políticas públicas do Haddad, todas elas miram em combater uma elite da qual ele faz parte, da qual as pessoas do governo fazem parte, e sinceramente, uma nata de elite que eles sempre buscaram, ao final das contas, agradar, né? Os governos do Lula mais promissores até hoje, do ponto de vista econômico, foram todos governos que agradaram uma grande nata da elite econômica do país.
sobretudo os banqueiros. Então, assim, isso é preciso sempre dizer. É uma falácia. O Haddad, o governo, eles vivem de discurso, porque eles não têm mais. Se você botar na mesa, não tem política mesmo. É só discurso. Não é à toa que o Sidônio foi trazido como quem traz o Cristiano Ronaldo para o seu time. É que não jogou nada, né? É difícil também jogar ali, porque a tabelinha é feita com perna de pau, né? Vargas, alguns aspectos da reforma proposta pelo Haddad, talvez em outras circunstâncias pudessem fazer algum sentido. Eu pergunto isso porque ele enfatiza sempre no discurso dele que tem uma faixa da população brasileira muito abastada e que paga quase nada de imposto. E eu quero pegar esses caras e livrar um pouco a base, que é aqueles que ganham até R$ 5.000. Eu não sei exatamente, eu pergunto para você qual avaliação se faz disso, mas no contexto de um governo que tem uma sanha arrecadatória irrefreada, qualquer coisa que possa ter de positivo nisso, a população fica com o pé atrás, né? Não, esse governo, ele hoje é essa desculpa, amanhã vai ser uma outra desculpa, que outro setor precisa contribuir mais, sempre precisam contribuir mais e mais. Os ricos não pagam imposto, afinal a carga tributária no Brasil ela é baixa, assim como dá a entender o Haddad, não é, né? Sabe o que eu acho, Tosi? Eu acho que é possível fazer uma interpretação muito cautelosa e até generosa do que está acontecendo no Brasil. E essa interpretação, para mim, é a seguinte: nós só conhecemos uma forma de fazer esse Brasil crescer minimamente ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, que é o que algumas pessoas chamam de nacional-consumismo. É um populismo de consumo, que é organizado do seguinte modo: eu vou estabelecer uma economia em que terá alguns setores organizados que vão crescer, vou tributar uma parte da renda desses setores produtivos e utilizar essa renda para financiar os subsídios. Subsídio para quem? Um subsídio social para a massa que está embaixo, em particular aquela parcela mais de baixo e mais pobre, e um subsídio financeiro para os bancos que estão em cima, para transferirem uma parte desse recurso para aquela produção que está no meio. Ao longo do tempo, esse nacional consumismo tem um efeito dinamizador na economia. Porque à medida em que eu vinculo essas transferências de renda a salário mínimo, isso rebate em programas previdenciários, trabalhistas, que do dia para a noite colocam uma quantidade significativa de recursos na mão da população, que no dia seguinte vai gastar no supermercado, na farmácia, no consumo do dia a dia. E o efeito é dar um empuxo, uma sensação de crescimento no mercado consumidor. Foi isso que o Lula fez durante boa parte dos seus 2 mandatos e é isso que ele voltou a fazer agora nesse seu 3º mandato. Ao mesmo tempo, à medida em que esse sistema, esse nacional consumismo se expande, ele vai também comprimindo o espaço de produção, porque vai ficando mais caro investir, mais difícil empreender. O juros se torna mais alto e, portanto, é mais caro poder colocar recursos no negócio que consiga te dar um retorno maior do que aquele que você receberia colocando o seu capital abastado nos títulos do governo. E o efeito disso ao longo do tempo é que a gente vai também fechando o espaço da produção. Acelere no tempo e chegue a 2025. O que nós temos? Uma política que dá subsídios para uma parcela de baixo da população consumir. Subsídios para uma elite bem relacionada que consegue acessar um crédito mais barato, ou para os bancos, bem apoiados no governo, subsídio. E no meio disso, condições cada vez mais duras de investir, de produzir, de crescer. E quem fica abandonado nesse ambiente é aquele grupo que o Marcília destacou. É quem trabalha, é quem produz, são os desorganizados, os que não têm acesso privilegiado aos subsídios do governo, do Estado, ao crédito para produzir, a tecnologia para conseguir ser competitivo e avançar. E para fechar a história, olha o paradoxo. O único setor que conseguiu, a duras penas, escapar desse regime de subsídios que acabam anestesiando, acabam paralisando o setor, e conseguir manter uma produtividade e eficiência, que é o setor do agronegócio, acaba agora sendo também um dos alvos preferenciais das novas medidas do governo
para também tolher o crédito, o acesso a recursos, assim fazendo com que a economia brasileira inteira perca sua capacidade de empreender, avançar e, a partir daí, conseguir pagar a conta, que, em última análise, vai chegar para todo mundo. Nacional consumismo do Lula, disse tudo aí, o Vargas, né? Definiu bem essa visão de crescimento, né? Dá uma teoria econômica aí de voo de galinha interessante, né? Que é a nossa realidade, né? Deixa eu dar... Vai lá, antes da gente mudar o assunto. Não, o Scorsi já comparou aí a era Vargas ao Lula, né? Agora é o nacional consumismo, enfim, compara lá aos ídolos, a certos ídolos do Vargas. Eu tô boiando aqui, Marcília, eu fiquei boiando, confesso. O Marcílio ele já está no modo modulação de rede social, entendeu? Ele não está ousando mais dizer as coisas de maneira clara. Evitando aqui não cair a live, exatamente. É que o nacional consumismo, né, os ídolos do Getúlio Vargas, que só mudou de lado no finalzinho da guerra, entendeu? Ah, tá, os ídolos do Getúlio Vargas. Ah, certo. Entendeu? Ok. Captei vossa mensagem, mestre, captei. A gente tem que falar aqui de forma cifrada. Daqui a pouco a gente vai começar o programa com receita de bolo. Poema do Camões. Pois olha, com esse gancho aí a gente muda de assunto rapidinho, então. Nem tanto, hein? Nem tanto. Vamos dar um giro pelo noticiário e abordar um outro tema importante do dia. O deputado republicano Chris Smith, que é co-presidente da Comissão de Direitos Humanos em Washington, enviou um telegrama ao secretário de Estado americano Marco Rubio cobrando agilidade na aplicação de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O documento menciona o depoimento do jornalista Paulo Figueiredo na comissão na terça-feira, quando Figueiredo denunciou a repressão transnacional promovida pelo ministro brasileiro, a quem acusou de perseguição política. O deputado americano disse que enviou uma carta diretamente a Moraes no último dia 21, no qual pediu informações sobre violações de direitos humanos por autoridades brasileiras, mas afirma que não recebeu um retorno do ministro Moraes. Bom, o que a gente pode dizer desse novo desdobramento aí? Mais um avanço aí, mais um político se manifestando, pedindo para o presidente de uma comissão de direitos humanos para tomar medidas contra os abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes no Brasil. É mais um tijolinho nessa construção. Construção, quem olha de fora pode pensar assim, tá demorando para sair esse negócio americano, mas eles têm método, Scorsi. Tem. E é interessante você notar, porque primeiro, o deputado não é qualquer deputado, ele é um deputado acho que é um dos mais antigos, na representação de uma comissão importante do governo. E ele manda, né, essa carta, né, esse telegrama para o Marco Rubio, logo na sequência, porque eu acho que o Paulo Figueiredo foi na terça-feira, se eu não me engano, né? Terça para quarta. Terça para quarta, e já sai aquilo, e se você lê o teor da carta, do telegrama, ele já coloca assim, pede uma certa urgência, porque olha, não tem como mais, não tem negócio, não tem mais conversa, literalmente falando, está tudo muito constatado, todas as atitudes que foram cometidas e que exige uma tomada de providência. O fato do ministro Alexandre de Moraes ter ignorado, né, a carta que tinha sido enviada, né, é mais um tijolinho também na história que a gente vai ver. Ele vai cair pela sua própria prepotência e arrogância. Né? Então, ele não dá satisfação para ninguém, ele não deve satisfação para ninguém. Né? Quem é? Né? Se ele faz a intimação pelo Twitter do Elon Musk, não sei o quê, um deputado que chega, manda uma carta, ele vai dar bola? Não vai dar. Então, acaba servindo muito mais para ir confirmando aquilo que qualquer pessoa que não esteja mergulhada naquela bolha de Brasília e do STF enxerga com muita nitidez. Então há uma construção política lá fora. É claro que se sabe que essa carta, obviamente essa carta ela foi feita para ser divulgada. Quer dizer, o deputado para conversar com o Marco Rubio pedir não precisaria fazer um telegrama, né? Isso tudo foi feito. A própria construção da carta você vê que é uma construção política, é uma construção que está dando avisos e me parece, pelo que eu não sou especialista, mas pelo que eu vi de vários ex-diplomatas, embaixadores falando, essa é uma das formas que os Estados Unidos costumam utilizar. Eles vão dando avisos para ver se já serve como não façam, parem, recuem, né?
e só em última instância que eles tomam providências que são de fato muito mais drásticas. Acho que essa carta pro deputado é mais assim, ó, não tem mais, não vai adiantar mais falar nada, talvez seja mais um grito no megafone para ver se não digo que bota medo, mas para ver se cai a ficha. Né? Porque, pelo visto, não tem alternativa. Vai ter que chegar naquelas sanções terríveis da lei Magnitsky e sabe Deus que tipo de problema diplomático o Lula não vai acabar criando, né? Porque ele já se recusou a sancionar a lei do Brasil ser amigo de Israel. Né? Ele aparece com o negócio da Palestina. Né? Ele condena o ataque ao Irã, mas não condena o ataque do Irã. Então, assim, o Lula está no modo assim, né? Vou entrar para a história mesmo, entendeu? Em todas as frentes. Então, eu não sei o quanto a coisa não vai ter que piorar muito para nós, para ver se temos alguma chance de conseguir voltar a algum tipo de normalidade. Mas espera lá, o Lula vai se redimir, porque ele telefonou para os pais da Juliana Marins, aquela brasileira que morreu na Indonésia, e falou assim, eu vou mudar a lei, vou baixar um decreto, porque agora, além de trazer sua filha, nós vamos mudar esse sistema aí. É curioso, né? Num dia... uma legalidade, se apegando à lei, argumentando que não podemos arcar com esses custos são da família. Aí tem uma péssima repercussão, seja isso razoável ou não, mas a repercussão foi ruim. Sim. E aí, não, pronto, muda-se a lei, vou baixar um decreto. Na verdade, podemos falar, é a mulher dele, né? Acho que ela deve ter ficado incomodada com a repercussão e mandou, porque ele, claramente, eu não sei nem se ele estava sabendo o que estava acontecendo. É isso, Marcília. Você pode escolher aí, você quer comentar sobre essa mudança de humor do Lula e por decreto, né, ajeitar as coisas em função dessa morte aí trágica. E tem também a questão da carta, que pode ser a última carta enviada por Moraes. Eu queria pegar um pouco essa história da carta, né, porque, veja, a gente está aqui, a gente fala... nesse ponto, essa carta, ou esse item, ou aconteceu isso, mas se a gente for observar, né, e o governo, sobretudo o Lula, tenta criar um panorama de que os Estados Unidos estão contra o Moraes, ou estão contra a nossa democracia, a nossa soberania, aquele papo todo. Mas se a gente for olhar para o contexto, né, o contexto nós temos nos Estados Unidos, o Alan dos Santos foi pedida a extradição dele e eles disseram não extradita. Se você vai para a Espanha também não extraditou Eustáquio. Se você vai para os Estados Unidos, a gente tem essas punições. Então, assim, o Brasil está se tornando um case de censura e de autoritarismo de todos os países de esquerda, direita, democráticos ou não. A gente não está só na mão de uma pessoa. Então essas sanções que estão sendo prometidas, ou essas sanções, elas muito provavelmente, né, elas virão. Elas virão porque o Brasil ele não está mais... essa história que a gente tenta colar aqui dentro do Brasil, de que o governo tenta colar, né, aqui dentro do Brasil, de que existe uma rixa do Trump com o Brasil, de que existe lá nos Estados Unidos um fascismo, de que, enfim, um nós contra eles, né, como eles gostam, em relação a essa questão, mas o eles está muito grande, o eles está se expandindo cada vez mais, e nós cada vez mais, pelo governo executivo, nos aproximando das ditaduras mais nefastas possíveis, né? Então, a gente vai lá e sai o Itamaraty defendendo a soberania do Irã e essas coisas todas. O Brasil, seja pelo STF, seja pelo Executivo, está caminhando a passos largos para se tornar um pária internacional e para se tornar um case internacional de censura. E isso é uma obra que tem sido conjunta do governo com o que o STF tem feito. Então, o ministro Moraes vai atingindo cidadãos norte-americanos e o Lula vai fazendo o que tem feito, né? O papelão, inclusive, que tem feito internacionalmente. Quando foi aí nesse G7, né, o último, aquela história dele não saber onde estava a fila, fazer um hang loose pela metade e coisas do gênero, é um negócio constrangedor. A gente fica aqui vendo e isso pega, isso espalha-se, isso vai
essa imagem do Brasil vai mundo afora, e eu acredito que nós vamos ter muitos problemas, não apenas morais, mas o próprio Brasil. Não acho que a gente pode analisar hoje mais apenas pontualmente o Executivo e os Estados Unidos, o Moraes e os Estados Unidos. A gente tem que pensar o que o STF está fazendo, em parceria, uma espécie de consórcio está com o Executivo, e entender que nós estamos atingindo diversos outros países mundo afora. O que te parece, Vargas? Me chama muito a atenção esse silêncio estratégico do Supremo em relação às decisões, os comunicados dos Estados Unidos. Se a gente for lembrar como foi o início dessas tensões, em particular entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk, lá naquele início, em que existiam posts no Twitter do Musk criticando o Moraes, a gente via aqui dentro do Brasil um conjunto de reações às lideranças do Supremo. Em eventos, em comunicados, em decisões em caixa alta, uma ousadia, né, um arroubo de soberania para combater aquela mensagem que vinha no sentido contrário, que de certo modo expunha ou questionava as decisões tomadas pelo judiciário. E um dos argumentos centrais naquela época, que foi propagandeado em todos os lugares, era a soberania brasileira e das instituições nacionais sobre o poder desses grandes bilionários. Agora, é justamente o contrário. Vêm as mensagens de fora, em particular de lideranças políticas, em alguns casos até de representações empresariais, que questionam a posição adotada por ministros ou pelo Supremo brasileiro, e o silêncio é a opção. O que mudou? Eu acho que uma das mudanças é a percepção de que lá fora não vai mais se ganhar essa disputa. Como o próprio Marcília diz, é cada vez maior a percepção internacional de que tem uma falha na maneira como os princípios e os direitos são administrados pela justiça aqui dentro. E nesse contexto, a tábua de salvação é tentar silenciar, evitar, simplesmente colocar para trás e não discutir, não dar atenção, não dar bola a essas novas mensagens que vêm de lá. Na expectativa de que, ao fazer isso, esse tema não estará no centro das atenções da imprensa, eu aproveito e restringo as mídias sociais para que também isso não ganhe muita visibilidade, porque pode ser rapidamente rotulado como uma ameaça antidemocrática. E essa combinação cria uma espécie de espaço, né, de legitimação, de expectativa, de garantir que a onda lá fora passe, que as críticas não ganhem muita tração e que a postura adotada pelo judiciário, muitas vezes em comunhão com o executivo, seja percebida como legítima, como aceitável num ambiente cada vez maior de questionamento, de ceticismo, de resistência que vem de fora. Bom, eu acho que eu tenho aqui sobre a mudança de ideia do presidente Lula, né, a posição do governo de repatriar ou não repatriar o corpo da Juliana Marins. Eu acho que tem uma imagem aqui que a gente extraiu do Twitter que explica a mudança de ideia deles. Né? Por que o governo agora decidiu até fazer um novo decreto para, a partir de agora, dizer que será solidário sempre quando houver uma tragédia desse tipo aí. Tá aí. A ex-primeira-dama do Peru veio a Brasília em avião da FAB e depois a notícia de que o encargo de trazer o corpo da brasileira morta na Indonésia é da família, segundo o Itamaraty. Esse contraste aí foi o que pegou, né? Esse contraste aí, o Lula, seja por meio da Janja ou não, né, ele mesmo ou seus assessores, viu que, esse é um desgaste que talvez não vale a pena pagar o preço, né? Porque o preço de uma viagem da FAB, né, ainda que a aeronáutica está fazendo aí restrição aos seus voos por falta de combustível, falta de dinheiro, mas é um preço pequeno perto do desgaste que ele vinha sofrendo. Mas, de qualquer forma, é um casuísmo, né, Scorsin? Você colocou ontem nesse debate que a legislação é assim, tem que tomar cuidado quando se abre essas exceções, etc., né, ponderar bastante, mas nesse caso a decisão ela é casuística. Né? Ela é em função da comoção pública, né?
Deve ter dezenas, centenas de casos de brasileiros sem condição, que falecem no exterior, não tem condição de voltar, e foi aplicada essa legislação, que é, enfim, é a lei, né? Então não se arca com esses custos. A comoção e toda a decisão ela é de cunho político, motivação política. Me parece que eu acho que o barulho foi grande e sempre, pelo menos nesse ano, a gente viu em alguns momentos alguns dos escândalos conseguem furar as bolhas que já são de oposição ao governo, né? Então, quando teve aquele vídeo do Nicolas Ferreira sobre a questão do Pix, por exemplo, no que aquele vídeo chegou na própria bolha do Lula, imediatamente o governo recuou daquilo que tinha sido proposto, não tentou mais defender. Me dá a impressão e a sensação que o movimento de agora, por conta desse caso dessa moça, chegou justamente no público que é o público da Janja. Entendeu? É o público da Choquei, é o público daquelas ferramentas de páginas de fofoca, etc. e tal. E acho que também no próprio público do Lula ali. Então, não me parece que seja algo que o Lula estaria prestando atenção, chegou até ele, e o custo político era muito maior de parecer insensível, né, quando já for. Não foi só esse caso da primeira-dama peruana também. Teve o caso do cavalo lá no Rio Grande do Sul, né, que tem um videozinho da Janja toda emocionadíssima, igual o Dias Toffoli dando voto, ela quando o cavalo foi resgatado lá na enchente. Então, o custo político estava ficando assim, era muito para tão pouquinho que ele precisaria fazer. E tem outra também, que tem aquela velha malandragem brasileira, né? Manda fazer o negócio, mas já tinha o jogador, o Pato já tinha se comprometido a trazer o corpo, a prefeitura de Niterói já tinha se comprometido. Periga na hora que eu já pagar, então tá bom. Mas então, enfim, fiz o meu post, entendeu? Mas não sei se vai sair do bolso do governo, não. Antes de a gente encerrar e ouvir as últimas participações aí do Marcília e do Vargas, deixa eu colocar um assunto para não passar batido hoje, viu? O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, promulgou a lei que institui o Dia da Amizade Brasil-Israel, em 12 de abril. A promulgação foi necessária porque o presidente Lula não sancionou o projeto dentro do prazo legal de 15 dias úteis. Deixou lá na gaveta e aí lavou as mãos. E como é que dá para explicar para um israelense agora, né, que os nossos países, Brasil e Israel, são muito amigos? Depois de tantos ataques, críticas e caneladas do presidente Lula contra Israel, de repente está aí, ó. Foi instituído o Dia da Amizade. Que mensagem mais hipócrita, dependendo, né, quem vai levar isso. Será que o Celso Amorim vai levar isso para o embaixador israelense, Marcília? Acho que isso é uma boa demonstração de que o Lula não representa o povo, ou não porque, enfim, isso a ser feito pelo parlamento, que é o representante do povo, mostra o quanto o Lula está desconectado do desejo formal ou informal, né? Formal pelo parlamento ou informal pelas ruas. E isso é verdade. Se a gente for ver essa história de aplaudir o Irã, falar da soberania do Irã, é muito mais uma forma do Lula dar uma satisfação à sua claque, né? Aquela ala radical, mais radical do PT, que é a que sobrou. Vamos dizer a verdade, hoje em dia todo mundo já desembarcou do governo, tanto que vira e mexe, sai até mesmo no caso das comunicações, saem às vezes membros do governo e eles não conseguem repor, não tem material de reposição no governo Lula, porque as pessoas não querem embarcar no governo do jeito que está, com pouca aderência, com mínima popularidade, então fica só aquela ala radical, e o Lula precisa dar satisfação a essa ala radical. Eu nem sei se o Lula está hoje em dia entendendo muito bem o que está acontecendo. O Lula tem sido muito filtrado e blindado pela Janja e por pessoas ali ligadas a ele. Mas seja ele ou os demais, ou os que estão ali no núcleo duro dele, não importa. O ponto é que cada vez mais o Lula se tornou e tem se tornado radical na forma de se posicionar justamente por isso, porque ele desistiu de buscar a aderência das pessoas, como o Scorsin estava falando. Ou ele está pensando na biografia, então ele já está adiante com a cabeça, ou ele está pensando simplesmente em manter aquelas... Sabe, quando o rei já perdeu o povo, ele tenta manter a corte. É basicamente isso. No caso dele, ele tenta manter a corte em todos os sentidos. Alguma outra notícia que não passa batido hoje, Vargas, ou vai comentar essa mesma e tem algum pitaco para falar sobre isso? Não, eu termino só reforçando o comentário que foi feito pelo
A crise, ela não é só econômica, mas ela acaba tendo também um componente político, e a lógica não é muito distinta. Quando se torna muito caro produzir, faltam peças no mercado, como faltam peças de substituição na política. E o que vem depois é uma baita inflação, que quem está no poder vai ter que pagar. Olha, eu quero agradecer a vocês pelo debate desta noite. Obrigado, Marcílio. Obrigado, o Escorcinho. Obrigado, Vargas. E convidar o nosso... Perdão. Convidar você que está assistindo a ser assinante da Gazeta do Povo e apoiar esse projeto de um jornalismo corajoso e independente, que só é possível por causa dos assinantes. Você assina pagando R$ 1,90 nos primeiros 6 meses. Obrigado, gente. Até o nosso próximo bate-papo. Obrigado. Até o próximo Última Análise.